lá, pessoal. Deixa eu estar gravando aqui. Tá. Então vamos lá. Na aula de hoje a gente vai se aprofundar um pouco em equações exponenciais. O primeiro material que saiu para vocês na semana retrasada tinha algumas propriedades de potências e de expoente. A gente vai precisar bastante deles neste material. O material que saiu passado, né, o último material que a gente viu, a gente estava vendo sobre a questão do gráfico de uma função exponencial, né? Como que é o gráfico de uma função exponencial? Como é que a gente constrói esse gráfico, né? Aquela tabelinha que a gente viu substituindo valores para x, encontrando valores em y e colocando esses valores na tabela, né? No gráfico em si, ou plano cartesiano, como preferirem. Na aula de hoje a gente vai focar em equações, em encontrar valores para x que satisfaçam determinados valores, né? A gente vai encontrar valores para x que satisfaçam essas igualdades, né? Onde qual é o valor que eu vou substituir em x, onde eu vou obter a mesma igualdade aqui, tá? Isso são algumas funções, são algumas equações exponenciais. Equações é onde a gente vai trabalhar com o resultado, né? Qual a diferença entre uma equação e uma função? A equação, a gente está buscando resultados que satisfaçam os dois lados da igualdade. Como aqui, por exemplo, aqui, eu estou buscando um valor para x que esses dois lados da igualdade sejam iguais. A função, eu estou buscando um valor para x para mim assumir esse valor em y. Tá? Então eu vou ter aqui o meu valor de y, então dependendo do valor que eu substituir em x, eu vou encontrar um valor para y e esse valor é o que eu vou substituir. Então eu vou ter um par ordenado. E na equação eu estou buscando valores para x que satisfaçam a minha expressão. Legal? Então aqui quando a gente fala de equação, a gente não fala de gráficos, né, de pares ordenados. A gente fala de pares ordenados quando a gente está falando sobre funções, que foi o que a gente viu na última aula, uma função exponencial. A gente substitui valores em x e encontramos seu respectivo par, né, o seu par ordenado em y. A equação exponencial, nós estamos buscando valores para x que satisfaçam a nossa função, tá? Onde a gente consegue obter o resultado. Mas como que a gente resolve equações exponenciais, tá? Pessoal, aqui a gente está vendo primeiro a parte simples, tá? Eu decidi dividir esse material em duas partes, tá? Para a gente fazer primeiro a parte simples, que vocês vão ver aqui, e depois no próximo material a gente vai para uma parte onde não é tão simples assim, tá? Onde o resultado não é, a gente não consegue transformar ele em potência de mesma base, tá? E esse material aqui a gente vai transformar todos eles em potências de mesma base. Quando isso não ocorrer, quando a gente não consegue pegar esse resultado e transformar em potência de mesma base, a gente segue outros meios, tá? Tem outros meios de se resolver. E a gente vai ver no próximo, tá? A gente vai indo devagarzinho aqui para conseguir obtendo um resultado melhor, né? A gente vai um pouco mais devagar no conteúdo, mas vocês vão absorvendo ele de maneira mais tranquila do que eu jogar simplesmente os dois métodos aqui e vocês ficarem sem entender. Então vamos com calma aqui para a gente não pôr a carroça na frente dos bois. Tá legal? Opa, minha mesa não está funcionando. Esqueço que a mesa não funciona. Então vamos lá. O primeiro, a gente vai resolver equações exponenciais. Então, equações exponenciais simples, vamos transformar elas em uma igualdade de potências com mesma base. Então, sempre que possível, que a gente conseguir transformar o resultado dessa minha equação em uma potência da mesma base, a gente vai fazê-los, tá? Vamos fazê-los isso. Sempre que eu conseguir transformar numa potência de mesma base, eu vou fazer isso porque se torna mais simples o resultado. Quando isso não ocorrer, a gente vai buscar valores ali de uma maneira diferente, né? A gente vai transformar esses valores aqui, né? Vamos tentar isolar todos os nossos valores em um 3x para conseguir substituir esse valor para a gente conseguir trabalhar. Mas isso a gente vai ver futuramente, tá? Mas é para vocês terem essa noção de
que a partir de agora, esse material que a gente está vendo é um material simples, onde a gente vai conseguir fazer a redução do nosso resultado em uma potência de mesma base do outro lado. Tá legal? Então aqui a gente tem o primeiro exemplo, seria esse exemplo 1. 3 elevado a x menos 1 é igual a 81. Então eu estou buscando um valor para x, um valor em x, eu substituo esse x e o resultado disso aqui resulte em 81. Então eu estou buscando valores que eu substituo em x e o resultado de 81. Então o primeiro passo, eu vou simplificar esse 81, eu vou fatorar ele de modo a obter uma potência de mesma base, de base 3. Então eu vou trazer esse 81 para cá. E vou fatorar ele. Qual é a base que eu busco? Eu estou buscando a base 3. Então eu vou pegar esse 81 e vou dividir por 3. Eu estou buscando a base 3. Então toda divisão eu tenho que fazer com a base 3. Dividindo 81 por 3, vai dar 3, 6, sobra 21. Isso vai dar 27. 27 vezes 3 vai dar 81. Vou dividir por 3 de novo. 27 dividido por 3 dá por 9. Vou dividir por 3 de novo. Dá por 3. E vou dividir por 3, dá por 1. Ou seja, se eu pegar 3, aqui quantos 3 a gente tem? 1, 2, 3, 4. Então se eu pegar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, isso vai ser igual a 81. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 elevado à quarta potência. Isso também é 81. Então, a partir do momento que a gente conseguiu fatorar esse valor, dividindo por 3, e chegamos a uma mesma base, a gente vai ter aqui que 3x menos 1, ele vai ser igual a 3 elevado à quarta. 3 elevado à quarta também é 81. Então, a partir do momento que eu tenho as mesmas bases, o que eu vou fazer? Eu vou esquecer essas bases. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar essas bases e vou subir aqui o meu sinal de igualdade. Então aqui eu tenho uma função de primeiro grau, x menos 1 igual a 4. 1 está negativo, vou passar para o outro lado, então eu vou ter que x vai ser igual a 4, está negativo, fica positivo, mais 1, logo o meu valor do x vai ser igual a 5. Então eu sei que o valor de x, para que o meu resultado, para que essa expressão seja verdadeira, o lado esquerdo da igualdade seja igual ao lado direito, eu tenho que substituir o x por 5. Certo? É o cálculo que a gente chegou aqui, o nosso x sendo 5. Outra maneira da gente ver isso aqui, se a gente for analisar 81, ele é 3 na quarta. Para esse lado aqui virar 3 na quarta, qual é o valor que tem que ser o x? Eu tenho que pegar um valor menos 1, Então vai ser 5 menos 1, que vai ser o próprio 3 na quarta. Então esse seria um outro método da gente visualizar isso, 81 é 3 na quarta, aqui desse lado eu estou tirando 1, então tem que ser 3 na quinta, Daí vai ser 3 na 5 menos 1, igual a 3 na quarta, 5 menos 1 é 4, então vai ficar 3 na quarta igual a 3 na quarta. Isso tudo aqui seria 81 sendo igual a 81, Todos esses métodos se tornando verdadeiros, Sendo verdadeiros, a gente tem aqui então o nosso resultado. Ou seja, o valor de x, qual seria o valor de x para essa expressão ser verdadeira? O x tem que ser igual a 5. Então, qual que foi os passos que a gente seguiu aqui na resolução? Transformamos a equação dada em uma equação de uma igualdade de potências de mesma base. Então a gente vai buscar sempre transformar em equações de mesma base. A gente vai encontrar potências onde a gente tenha a mesma base. Como a função exponencial é injetora, ou seja, a gente está buscando igualdades, então o valor daqui está igual para o valor dali, então a gente tem aqui igualdade de expoentes.
Ou seja, a gente pode simplesmente ignorar a base, né? A gente ignora a base e trabalha apenas com os expoentes. Então a gente chegou aqui x menos 1 sendo igual a 4, né? Porque a gente teria aqui, ó, x menos 1 igual a 4. O 1 está negativo, passa para o outro lado positivo, então eu vou ter x igual a 1 mais 4, logo o valor do meu x é 5. Então o valor de x que eu substitua nessa minha equação exponencial para que todo esse processo seja verdadeiro, tem que ser 5. E quando a gente está resolvendo equações exponenciais, a gente está buscando valores em x para que a minha expressão seja verdadeira. Então eu estou buscando valores em x para que isso aqui seja verdade. Então quando a gente está resolvendo equações exponenciais, a gente está buscando verdades. Então eu estou pegando o valor para x que isso aqui se torne verdade. Eu estou buscando valores para que toda aquela minha igualdade se torne equivalente nos dois lados. Agora o próximo exemplo. Exemplo 2. X 1/2, né? 1 sobre 2 elevado a x tem que ser igual a raiz cúbica de 4. Tá? O que a gente tem aqui como valores de expoente, né? Recapitulando lá do primeiro material que a gente viu, eu vou achar a borracha aqui. Essa primeira parte, né? Vamos analisar essa primeira parte. 1 sobre 2. Eu quero transformar isso em uma potência de uma mesma base. Eu estou buscando aqui uma potência de mesma base. Então, eu não vou trabalhar com uma base sendo uma fração. Então, eu vou inverter ela. Para mim inverter ela, quando eu inverto ela, o que ocorre? Quando a gente tem uma potência que a gente inverte ela e transforma ela em fração, o que significa? Significa que o nosso expoente é negativo. Quando o nosso expoente é negativo, a gente inverte ela e transforma o nosso expoente em positivo. Então aqui o que a gente tem? Deixa eu achar a borracha aqui. Achei. Achando a borracha aqui. Então o que a gente vai ter aqui? Que o nosso 1 sobre 2, esse 2 está elevado a quanto? A 1. Quando não aparece nada, é 1. Ele está positivo. Eu vou inverter ele. Eu vou ter 2 sobre 1. 2 dividido por 1 é o próprio 2. Só que agora o sinal era negativo, era positivo. Então eu vou inverter. Ela vai estar em menos 1. Então o que eu tenho aqui? Esse lado aqui. Deixa eu achar a borracha aqui. Então eu vou ter 2 na menos 1. Esse 2 na menos 1, ele é a mesma coisa que 1 sobre 2. Inverto ele e tem esse sinal. Esse 1 sobre 2 estava elevado a x, aqui no material, no exemplo que a gente teve. Então esse 2 elevado a menos 1 também vai estar elevado a x, que é o que a gente tem aqui, ó. 2 na menos 1 elevado a x. Agora eu estou buscando aqui o próximo lado, deixa eu apagar. O próximo lado, raiz cúbica de 4. A raiz cúbica do 4, ele nada mais é do que a base elevado a uma fração. Quando a gente tem, lá no material que eu disponibilizei para vocês, de propriedades de potência, quando o nosso expoente for uma fração, o que a gente tem, por exemplo, 1/4. Isso aqui seria a mesma coisa que a raiz. Quem está em cima vem para dentro, quem está embaixo vai para fora. Tá? Então, o que significa isso? Seria a mesma coisa que uma raiz quarta de x elevado a 1. É o mesmo resultado. Então, x... Deixa eu apagar aqui. X elevado a 1/4, ele é a mesma coisa que a raiz quarta de x elevado a 1. Tá? Isso tem lá no material de vocês. Então, por isso que a gente conversou anteriormente. Na aula passada, a gente também falou sobre isso. A propriedade das potências. Quando a gente vai trabalhando nos exemplos, eu vou recapitulando essas propriedades com vocês. Então, como a gente está vendo os exemplos aqui, eu vou trazendo essas propriedades para reforçar. Mas vocês têm que ter uma base daquele material. Aquela propriedade de potência, vocês têm que ter o domínio. Então aqui, se quem está fora é a parte de baixo, quem está para baixo vai para fora, quem está fora
é a parte de baixo. Quando não tem nada, é 1. Então, eu tenho a parte de cima. Então, aqui eu teria que o 4 seria 1/3. Né? Deixa eu borrar aqui. Vamos recapitular aqui. Então, eu teria aqui a raiz cúbica de 4. Né? Quem está embaixo vai para fora. Então, eu vou ter 4. Eu sei que quem está fora é o meu denominador. E o numerador é quem acompanha esse valor aqui, né? Quem está acompanhando o meu 4. Não aparece nada, é 1. Então, eu vou ter 4 elevado a 1/3. Então, o que a gente chegou nesse pedaço aqui? Esse pedaço aqui. Eu tenho essa mesma igualdade. Eu sei que 1 sobre 2 elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado na menos 1 elevado a x. Isso vai ser igual. Raiz cúbica de 4 é a mesma coisa que 4 elevado a 1/3. Então, dei uma simplificada. Mas eu não cheguei em elementos da mesma base. Correto? Se vocês analisarem aqui, eu ainda não tenho a mesma base. O que eu vou fazer? Eu vou fatorar esse 4. Então, eu vou querer esse 4, eu quero que ele tenha uma base 2. Eu estou buscando o valor 4 e eu estou buscando uma base 2. Então, eu vou dividir por 2. Dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Quantos 2 eu tenho aqui? 2. Ou seja, 2 ao quadrado é 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui. Ó. Só vou aumentar um pouco aqui. Eu vou colocar entre parênteses e eu sei que ele está em 1 sobre 3. Agora, o valor 4 que eu tinha aqui, eu vou substituir ele por 2 ao quadrado. 2 ao quadrado também é 4. É o mesmo valor. E agora sim eu estou trabalhando com propriedades com a mesma base. As minhas bases são as mesmas. Eu tenho 2 e eu tenho 2. Só que agora, o que eu tenho aqui? Se vocês analisarem esse resultado, é tudo em cima daquele primeiro material. Propriedades das potências. Então agora eu tenho potência de potência. Potência de uma potência. Mantenho a base, multiplico os expoentes. Potência de uma potência, eu mantenho a base e multiplico os expoentes. Então isso aqui vai ser 2 menos 1 vezes x é menos x. Igual a 2. 2 vezes 1/3, 2 vezes 1 sobre 3 é multiplicação de fração. Quando não tem nada embaixo, é 1. Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 1 é 2. 1 vezes 3 é 3. Então, o que eu vou ter aqui? Menos x igual... 2 elevado a menos x vai ser igual a 2 sobre 3. A 2 elevado a 2 sobre 3. É a mesma base, então posso simplesmente esquecer as bases. E agora eu vou trabalhar com esses valores. Menos x igual a menos 2 sobre 3. Aqui, quando não tem nada na frente, é 1. Está multiplicando, vai passar, tá negativo, passa para cá. Esse sinal vai se inverter, porque eu tenho menos x e eu não estou buscando o valor de menos x. Eu quero buscar o valor de x positivo. Então, se menos x é 2/3, x positivo vai ser menos 2/3. Eu estou buscando o valor de x e não de menos x. Então, eu vou pegar o oposto dele. Se menos x é 2/3, o oposto dele é o oposto dele. Então, o valor para x, para que essa expressão se torne igualdade, tem que ser menos 2 sobre 3. Tá? Esse aqui a gente vai recapitular. Tá? Vamos recapitular aqui porque é bem interessante essa questão e a gente está trabalhando aqui com bastantes propriedades. Vamos recapitular aqui. O que eu fiz primeiro? Eu transformei isso tudo, busquei transformá-los em uma mesma base. Então, 1 sobre 2, eu inverti ele para me deixar ele no valor real. Quando eu inverto ele, isso aqui seria 1 sobre 1, quando não aparece nada é 1. E 2 sobre 1, Quando não aparece é porque ele está elevado a 1. Eu quero inverter elas de posição. Eu vou trocar o sinal de todos eles. Então, eu vou ter 2 elevado na menos 1. Aqui dividido por 1, 1 elevado a 1 vai ser o próprio 1. Então, se eu inverter o sinal de menos 1, 1 elevado na menos 1 seria 1 dividido por 1, positivo, Quando eu tenho 1 elevado na menos 1, eu inverto ele, inverto o sinal, 1 dividido por 1, continua sendo o próprio 1. Então, aqui não precisa aparecer, A gente teria isso aqui, só que
2 dividido por 1 seria o próprio 2. Então, inverti ele. Estou trabalhando aqui com 2 elevado na menos 1. Como ele está no expoente x, então aqui vai continuar no expoente x. Esse 2 na menos 1 é 1 meio. É 1 sobre 2. É a mesma coisa. Então, só substituir. Vai ser igual a raiz cúbica de 4. Quem está fora vai para baixo. Quem está dentro vai para cima. Então, a gente tem aqui, seria o 4. Qual que está acompanhando o 4? 1. Então, 1 vai para cima. Sobre a raiz é cúbica, então seria 1 sobre 3. Ainda não tem a mesma base, então tem que transformar isso aqui em uma mesma base. 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, eu vou ter 2 elevado a menos 1 elevado a x, que vai ser igual a 2 ao quadrado elevado a 1/3. 4 é a mesma coisa. Agora sim, eu tenho potências de uma potência. Potência de uma potência mantém a base e multiplica os expoentes. Então, eu vou ter 2 menos 1 elevado a x é menos x. Mantém a base que é 2. 2 vezes 1 é 2. 1 vezes 3 é 3. Agora eu tenho a mesma potência. Isso aqui, esses valores que eu tenho aqui, é a mesma coisa que isso aqui. É a mesma coisa. A única diferença é que eu estou trabalhando com propriedades inversas. A gente está utilizando a lei da propriedade para chegar a esse resultado, mas é a mesma coisa. Porque a gente viu os passos que a gente utilizou. Em momento algum foi alterado valores. Se a gente utilizar as propriedades, vamos voltar a isso aqui. Não foi alterado valores. A gente apenas converteu esses valores. Então era 1 sobre 2, eu inverti para 2 sobre 1, utilizando as propriedades. Isso aqui, 2 elevado na menos 1, ainda é 1 sobre 2. É a mesma coisa aqui. Deixa eu achar a borracha aqui. Isso aqui ainda é a mesma coisa. Raiz cúbica de 4 ainda é 4 elevado a 1/3. Ainda é a mesma coisa, eu não alterei nada. O 4, ele é 2 sobre 2. Então, eu posso substituir por 2 sobre 2. Ainda não estou alterando, é a mesma coisa. Eu só estou convertendo valores. Aqui eu tenho potências de potências. A propriedade de potências me diz que eu posso manter a base e multiplicar os expoentes. Ainda não estou alterando, eu não estou mexendo em resultado, não estou calculando, eu não estou fazendo nada. Eu estou apenas alterando a ordem que esses elementos aparecem, a forma como eles aparecem. Estava em fração, eu trouxe para uma potência, acabei com potências de potência. Eu posso utilizar a propriedade até eu chegar a isso aqui, que seria 2 elevado na menos x igual a 2 elevado a 2/3. Utilizando as propriedades, agora sim eu vou calcular. Eu sei que é a função injetora, então eu posso trabalhar apenas com os expoentes. Jogo o sinal de igualdade para cá. Se menos x é igual a 2/3, x vai ser igual a menos 2/3. Inverto o sinal e inverto o sinal dos dois, chegando ao resultado. Então aqui tem bastante de propriedades, tá? É uma questão bem legal, bem complexa, porque a gente trabalha com várias propriedades de potência, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado aqui. Alguma dúvida com relação a essa em específico, a esse exemplo 2, que é um exemplo bem complexo, Tem bastante de propriedades. Alguém? Não? Como eu falei, pessoal, sempre que a gente for trabalhar aqui, eu vou recapitular com vocês as propriedades. Mas é interessante que vocês tenham essa base das propriedades, tá? Que vocês já tenham elas, que a gente só vai recapitulando. Isso foi disponibilizado no primeiro material quando a gente falou de exponenciação. Foi disponibilizado primeiro porque em todo momento a gente vai estar trabalhando com esses princípios, São as regras que a gente tem. Isso aqui nada mais é do que um jogo, A gente tem aqui um joguinho. Eu quero descobrir qual é o valor de x para os dois lados estar iguais, para esses dois lados serem iguais. E eu tenho as regras do jogo, que são as propriedades das potências, o que eu posso e o que eu não posso fazer. Eu tendo em mãos a regra do jogo, eu posso utilizá-las da melhor forma para mim, para conseguir finalizar esse jogo, Para me chegar lá no chefão e obter o resultado. Então a gente segue o mesmo princípio.
Eu tenho que saber as regras do jogo. Eu tenho que saber o que eu posso e o que eu não posso. Eu apresentei para vocês anteriormente a regra do jogo. Sempre quando a gente for utilizar alguma regrinha especial, eu vou recapitular com vocês da mesma forma que a gente fez aqui. Mas quanto mais a base vocês tiverem, mais fácil é para vocês compreenderem essa utilização. Então, de maneira geral, a gente sempre busca transformar em potência de mesma base. Para isto, aqui está a parte importante, né? Precisamos ter o domínio das propriedades de potência, sobre o que podemos e o que não podemos fazer com os expoentes. Então, de forma geral, a gente tem poucos cálculos, né? A gente não está fazendo contas, são bem poucas as contas que a gente faz. E quando for fazer, vai cair em equação de primeiro ou segundo grau. E ali, ó, segundo grau, fórmula de Bhaskara. Primeiro grau, isola x, tranquilinho ali, sem problema nenhum. Tá? Os cálculos são bem tranquilos. Aqui o que a gente trabalha mais é as propriedades. Então são conceitos. É necessário que a gente tenha esses conceitos bem fixados. Tá legal? Para facilitar. Quanto mais a gente tem essa base, mais fácil é o conteúdo para nós. Aqui eu tenho outro exemplo. O exemplo 3. 9 elevado a x mais 1 é igual a 1 sobre 27. Tá? Aqui, o material de vocês está respondido. Eu vou seguir com vocês aqui do lado. Depois a gente volta aqui para recapitular. A gente recapitula aqui no material de vocês. Tá? Então eu tenho 9 elevado a x mais 1 igual a 1 sobre 27. Né? Então, 9 elevado a x igual a 1 sobre 27. O que a gente vai fazer aqui? O primeiro passo, tentar buscar a mesma base. Aqui eu teria o 1 sobre 27, seria a mesma coisa aqui que eu fatorar esse 27. Vou tentar fatorar esse 27 pela mesma base. Opa, a mesa não está funcionando, de vez em quando eu vou lá na mesa e ela não funciona. Então eu vou ter aqui esse 27, eu vou tentar fatorar ele. Eu vou tentar buscar pelo 9. Dividir por 9 vai ser 9 vezes 3, dá 27. Não consigo mais dividir por 9. Então eu não consigo fatorar o 27 por 9. Mas eu já vi que eu consigo por 3. Então eu vou fatorar esse 27 por 3. Vou apagar aqui e vou fatorar esse 27 por 3. 27 dividido por 3 é 9. 9 dividido por 3 é 3. 3 dividido por 3 é 1. Cheguei em 1, eu consegui fatorar. Então eu tenho que 27, ele é 3 vezes 3 vezes 3. Isso é igual a 3 ao cubo. Então eu sei que 27, ele é a mesma coisa que 3 ao cubo. Então eu vou substituir esse 27... Não, diferente. Eu vou deixar esse 27 aqui e a gente vai seguir aqui embaixo. Então eu vou ter 9x mais 1 vai ser igual a 1 sobre 3. Esse 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo. Agora eu quero inverter. Eu não vou deixar ele em forma de fração. Eu vou inverter. Quando eu inverto, o que eu faço? Eu altero o sinal. Então eu vou ter 9x mais 1 vai ser igual a 3 dividido por 1 elevado a 3 era positivo, fica negativo. 3 dividido por 1 é o próprio 3. Então não tem necessidade de aparecer. Então aqui a gente conseguiu encontrar a inversa do 27. Cadê a caneta? Aqui. O inverso do 27. Então agora a gente vai ter que buscar uma base para esse 3. Esse 9 a gente consegue deixar na mesma base que esse 3. Lembrando, ó, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou alterando valores. Eu estou trabalhando com o mesmo resultado. 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo. 1 sobre 3 ao cubo é a mesma coisa que 3 elevado na menos 3. É propriedades, não estou alterando o valor. E isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 27. Tá? É o mesmo resultado. Se a gente pegar 1 e dividir por 27, pegar 1 e dividir por 3 sobre 3, ou pegar 3 e elevar a menos 3, é o mesmo resultado. Tá? E é o mesmo resultado que eu estou trabalhando com o mesmo valor. Então agora eu vou mudar essa base aqui, o 9. Então esse 9
ele é a mesma coisa que 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Ele está elevado a x mais 1, então continua no x mais 1. Então estou utilizando os mesmos valores. Esse 9, 3 ao quadrado ainda é 9. Então não alterei valores. Estou trabalhando apenas com propriedades. Aqui eu tenho potências de uma potência. Mantenho a base, multiplico os expoentes. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 1 é 2. Igual a 3 elevado a menos 3. Ainda estou trabalhando com os mesmos valores. Em momento algum eu alterei eles. Eu estou utilizando propriedades para organizar esses valores. Em momento algum eu alterei eles. Se eu pegar 3 e elevar a 2x mais 2, vai ser a mesma coisa que eu pegar 9 e elevar a x mais 1. É o mesmo resultado. Em momento algum eu estou alterando eles. Agora eu tenho potências de mesma base. O que eu faço? Esqueça a base, né? Eu tenho igualdade aqui de potências com mesma base. Então eu vou manter 2x mais 2 igual a menos 3. Então o meu 2 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então eu vou ter 2x igual a menos 3 menos 2. Devo 3, devo 2, devo 5. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Menos 5 sobre 2. Então o valor de x é menos 5 sobre 2. Vocês viram que o cálculo em si, a matemática que a gente utiliza aqui, é bem simples. Equação de primeiro grau, isola o x, passando para o outro lado com operação inversa. Bem simplesinha, vocês estão cansados de fazer isso desde a 7ª série, onde vocês começam a função afim e equação de primeiro grau. O que é difícil aqui, pessoal? O domínio das propriedades. Você tem que saber a regra do jogo. Tem que saber o que pode e o que não pode ser feito. Tá? Nesse momento aqui, o que eu fiz? Eu estou apenas alterando a ordem que esses elementos estão aparecendo para mim. Mas o resultado deles é o mesmo. Tá? É o mesmo resultado que eu estou buscando. Aqui o 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. 3 ao quadrado elevado a x mais 1 é uma potência. A propriedade de uma potência de uma potência me diz: mantenha a base, multiplico os expoentes. Eu vou ter 2x mais 2 igual a 3 elevado a menos 3. Tá? Seguindo esse princípio, agora eu tenho igualdade de potências com a mesma base. Esqueço a base e mantenho os expoentes. Vou trabalhar apenas com os expoentes. O que eu fiz aqui? Né? Recapitulando aqui, então, a gente vai recapitular neste lado aqui. Só deixa eu fazer isso aqui para me apagar assim de forma mais rápida. Então, o que eu vou ter aqui? 9 mais x, né? 9 elevado a x mais 1 igual a 1 sobre 27. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse 27 e transformei em potência. Então, tenho 9 mais, elevado a x mais 1 aqui, igual a 1 sobre, dividido por 3 ao cubo. Eu vou tirar esse 3 ao cubo para jogar para cima. Então ficou negativo. Inverti a ordem delas, eu altero o sinal. Era a fração, eu joguei para cima, né? Inverti a ordem que ele aparece, vai ficar negativo o meu expoente. 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Né? Então aqui eu já cortei e já fiz ao mesmo tempo. Cheguei tudo em uma mesma base. Reparem, primeiramente, no primeiro momento, eu tentei deixar o 27 na base que estava aqui, a base do 9. Eu não consegui deixar o 27 na base 9. Consegui na base 3. Então eu passo para o outro lado e tento deixar ele também na base 3. Eu vou buscar sempre manter ele em potências de mesma base. Aí eu vou sempre tentar buscar a mesma base. O 27 não deu por 9, mas dá por 3. O 9 dá por 3. Então eu consigo deixá-los todos eles em potências de base 3. Fazendo isso, é mais fácil para mim o resultado. Então, de maneira geral, a gente sempre busca transformá-los em potências de mesma base. Cheguei em potências de potência, mantenho a base, multiplico os expoentes. Igualdade de potências de mesma base, eu esqueço as bases, trabalho apenas com os expoentes. 2x mais 2 igual a menos 3. O 2 está positivo, passa negativo, vai ser menos 5. O 2 está multiplicando, passa dividindo. O x é igual a menos 5 sobre 2.
em momento algum aqui nesse processo aqui em cima, eu alterei valores. Eu estou apenas mudando a forma que eles aparecem, mas os valores são o mesmo. Então, a gente tem que saber a regra do jogo. Aqui o exemplo 4, para a gente finalizar, eu trouxe um outro exemplo aqui, mas acho que não vai precisar, porque aqui a gente tem bastante de exemplos a se trabalhar. 2 elevado a x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a 1. Como é que eu vou transformar esse 1 em uma potência de base 2? Todo número elevado a 0 é 1. É uma das propriedades. Então eu posso escrever aqui, com o 1, o resultado sendo 1, pode ser qualquer valor elevado a 0. Então se minha base fosse 5, 5 elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1. Então sempre quando a gente tiver um elemento 1 e quiser transformar em potência, eu busco a base que está na frente. Qualquer que for a base, se fosse 100.000 a base, eu ia ter 100.000 elevado a 0, que é 1, tá? Para mim trabalhar aqui com a mesma base. Então eu peguei a base aqui, que era 2, elevei 2 a 0. 2 elevado a 0 é 1. Então aqui eu vou ter x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a 0. O que é isso aqui? Equação de segundo grau. Como é que a gente resolve a equação de segundo grau? Fórmula de Bhaskara ou soma e produto. Tá? Eu vou utilizar aqui o método de soma e produto que me diz o seguinte. Como é soma e produto? Eu busco dois valores que somados deem menos b, multiplicados deem c. Tá? Lembrando que soma e produto só é válido quando o x ao quadrado é positivo e o valor que está na frente dele é 1. Se o x ao quadrado for negativo, tá? Esse aqui é o nosso x aqui. Opa. Aí, só um minuto aqui. Caneta aqui. Eu disfarço isso. Assim. Lembrando que se for, por exemplo, 2x ao quadrado, eu não posso utilizar soma e produto. Porque o resultado que eu vou obter aqui vai ser mais complexo do que identificar esse valor. Porque na verdade isso aqui é dividido por A. Tudo isso aqui, C dividido por A, menos B dividido por A. Como A é 1, a gente não considera esse A. Tá? Mas a gente só vai utilizar soma e produto se o x ao quadrado só tiver ele. Tá? For positivo e só aparecer o x ao quadrado sem valor na frente. Apareceu o valor na frente, a gente vai para menos B mais e menos a raiz quadrada de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isso tudo dividido por 2 vezes o A. É a fórmula de Bhaskara, onde a gente tem aqui o valor de A, de B e de C. Tá? Mas como aqui eu posso utilizar soma e produto, eu o farei. Então estou buscando dois valores que somados resultem em menos B, multiplicados resultem em C. Tá? Então valores que deem menos B, o B é menos 3, menos com menos fica mais. Estou buscando valores que somados deem 3. E multiplicados deem o C. O C tem que ser menos 4. Meu C é menos 4. Então aqui para dar, eu vou começar pela multiplicação. Para resultar em menos 4, ou vai ser 1 vezes 4, 2 vezes 2. Ou vai ser isso aqui. Tá legal? Vai ser um desses dois aqui. Então se eu pegar 1 vezes 4, 1 vezes 4 é 4 positivo. Se eu trocar o sinal, menos 1 vezes 4 vai dar menos 4. Agora eu vou para o de cima. Menos 1 mais 4, devo 1, paguei 4, sobra 3. Então, a partir do momento que eu encontrei dois valores que satisfaçam a minha expressão, eu encontrei as raízes. Menos 1 e 4, ou seja, menos 1 e 4. Tá? Lembrando que se não desse aqui, eu trocava o sinal, deixava um positivo e o 4 negativo. Tentava com os dois negativos, não deu, vou partir para o próximo. Tem que ser esse aqui. Tá? Um dos dois vai dar certo. Troca o sinal do primeiro, troca o sinal do segundo, troca o sinal dos dois e calcula. Um dos dois vai dar certo. Né? Então, como a gente tem a multiplicação sendo 4, se fosse 6, ou é 1 vezes 6, ou é 2 vezes 3. Tá? Lembrando que 6 vezes 1 e 3 vezes 2 é a mesma coisa. Então, é uma das possibilidades. Um dos dois vai dar certo. Troca o sinal do primeiro, não deu, troca o sinal do segundo, não deu, troca o sinal dos dois, não deu, passa para o próximo.
Não deu com o dispositivo, troca o sinal do primeiro. Não deu, troca o sinal do segundo. Não deu, troca o sinal dos dois. Vai dar, tá? Um deles vai dar. Então, nesses casos, onde a gente tem o x ao quadrado como sendo 1, é mais fácil a gente utilizar soma e produto, que é mais rápido que calcular pela fórmula de Bhaskara. Tá? Então, ou seja, o que é a resolução aqui? O meu x ele pode ser tanto menos 1 ou pode ser 4. Qualquer um desses dois valores, a minha expressão aqui vai resultar em verdadeiro. Tem minha borracha aqui. Aqui. É como eu falei para você. Ou 4. Então, qualquer valor que eu substitua, seja menos 1 ou seja 4 positivo, esse resultado aqui vai ser 0. Né? Ele vai dar 0 e 2 vezes 0 é 2 elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 0 é 1. E eu vou ter aqui igualdade. 1 vai ser igual a 1. Então, como eu falei para vocês, pessoal, novamente, recapitulando a importância das propriedades, tá? Vocês têm que conhecer a regra do jogo. Vocês têm que saber o que pode e o que não pode. A questão dos cálculos são mais tranquilos. Fórmula de Bhaskara e equação de primeiro grau. Então peguem aquele primeiro material, caso isso não tenha ficado bem claro para vocês, deem uma olhada nas propriedades. Sempre que a gente pegar algum exemplo, alguma atividade que a gente for corrigir, tiver propriedades, a gente vai recapitular ela aqui. Eu vou pegar e trazer para vocês de novo a propriedade. Potência de uma potência, mantém a base e multiplica os expoentes. Potências, expoentes fracionários em forma de fração. Quem está em cima vai para dentro, quem está embaixo vai para fora. Então a gente trabalha com uma raiz que o numerador acompanha o radical e o denominador passa a ser, o numerador acompanha o radicando e o denominador é o radical, que é o valor que está fora da raiz. Então se a gente tiver x elevado a 2 quintos, isso é a mesma coisa que eu ter a raiz quinta de x ao quadrado. Tá? Quem está em cima acompanha o x, quem está embaixo vai para fora. Tá? E é assim que a gente mantém. Então, propriedades. Eu sei que isso aqui é igual a isso aqui. Eu sei que x ao quadrado elevado a 5 é a mesma coisa que x na décima. É o mesmo resultado. Mantenho a base, multiplico os expoentes. A gente precisa ter esses princípios aqui.